dia, bom dia. Bom dia, gente. Hoje é a aula de requisitos de admissibilidade em um recurso. Eu já falei aqui até sentença com vocês. Já falei até tempestividade, eu acho. Tempestividade, custas, e eu disse que hoje iríamos ficar falando aqui de depósito recursal. Tô certa? Me ajudem, por favor. Massa. Beleza. Eu vou precisar de uma colaboração sua através de papel ou caderno e máquina de calcular, tá? Hoje eu vou... talvez eu faça a transposição de slides. Se eu não fizer, é porque eu vou preferir, inclusive, ficar construindo na mão aqui com minha louça itinerante, meu papel ofício, para que vocês possam me acompanhar aí. Preciso de um raciocínio concentrado, né, até considerando que alguns de vocês têm uma certa dificuldade de cálculo, o povo não gosta muito, mas a gente precisa fluir bem aí nessa etapa do nosso curso. Nós estamos estudando a tramitação dos atos processuais trabalhistas. E aí já caminhamos durante toda a fase de conhecimento, desde atender um cliente, a fazer reclamação trabalhista, contestação, tivemos aulas teóricas de passos ou atos processuais da audiência de instrução e julgamento, e hoje nós vamos partir da premissa de que a sentença já foi julgada, proferida pelo juiz, e alguém está irresignado e, por isso, deseja interpor o recurso. Não quero, na aula de hoje, falar de embargos de declaração. Vou falar dos embargos de declaração em um outro momento. Isso porque nós estamos estudando ainda requisitos de admissibilidade para os recursos. Já estudamos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos já falamos de tempestividade, bom dia, Nelsinho, tempestividade, custas processuais, e vamos agora para depósito recursal. Bom dia, Mari. O depósito recursal não acontece nos embargos de declaração. O depósito recursal é um dos requisitos de admissibilidade típicos para os recursos que cumprem o duplo grau de jurisdição. Então, como os embargos de declaração são opostos perante o juízo ACO e decididos pelo próprio juízo ACO, então não vai ter depósito recursal. Não vai ter. Só vai ter depósito recursal naqueles recursos que são destinados ao juízo ad quem. E mais um detalhe fundamental. Só teremos depósito recursal nas hipóteses em que o sucumbente deseja, o sucumbente na obrigação de pagar algo a alguém deseja recorrer. Então, vamos lá. Quem é o sucumbente da obrigação de pagar algo a alguém? Prova, você está querendo me dizer que o depósito recursal só é recolhido por quem seja condenado a pagar algo a alguém, a pagar um crédito trabalhista a alguém. Nesse sentido, só o empregador é condenado a pagar um crédito trabalhista ao empregado. Quando o empregador for sucumbente nesta obrigação de pagar crédito trabalhista ao empregado reclamante, então aí sim, caso esse empregador queira recorrer, é neste momento que ele vai ter que se preocupar com o depósito recursal e fazer este depósito recursal. Considerando que o empregado não
é condenado a pagar crédito trabalhista ao empregador, então ele, empregado, caso queira recorrer, não terá que fazer depósito recursal. O depósito recursal está previsto no artigo 899 da sua CLT, e é um depósito exclusivamente aplicado àquele empregador que foi sucumbente na obrigação de pagar um crédito trabalhista ao empregado. Grave isso é fundamental. Avançando mais um pouquinho no depósito recursal para você me entender melhor. O depósito recursal não é a mesma coisa de custas processuais. Vou fazer uma comparação que eu julgo muito pertinente para você entender. O que são as custas e para que serve, e o que é o depósito recursal e para que serve este depósito recursal. Primeiro, o que são as custas? As custas processuais são valores pagos pelo sucumbente, correspondentes a 2% do valor da condenação, ou 2% do valor da causa, enfim, conforme o artigo 789 da CLT, e essas custas processuais pagas à margem de 2%, sendo no mínimo R$ 10,64 e no máximo 4 vezes o teto do RGPS, é pago tendo como beneficiário o Poder Judiciário, isto é, a União. Então, quando o sucumbente paga as custas processuais, essas custas processuais não serão do reclamante. Essas custas não serão valores destinados ao reclamante, credor trabalhista, de jeito nenhum. É custa para pagar despesas do processo. E o beneficiário é o Poder Judiciário. Beleza. Diferentemente do depósito recursal. O depósito recursal tem como beneficiário o credor trabalhista. O credor trabalhista. E serve, esse depósito recursal, serve para que seja garantida a execução, sendo essa garantia em parte ou totalmente. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, para resumir, você está me dizendo que o que você vai ensinar agora de depósito recursal, se a empresa tiver que fazer o depósito recursal e depositar esse valor depositado em breve, na fase de execução, vai ser liberado em favor do credor trabalhista, ok, gente? Não é custas do processo, é uma garantia da execução, é um crédito que vai ser depositado antecipadamente em favor do reclamante, credor, só que não vai ser liberado pelo juiz em favor do credor imediatamente, não. Só na fase de execução, o juiz vai liberar esse crédito e um momento para isso nós vamos estudar. Por enquanto, você sabe que é um valor pago pelo sucumbente na obrigação de pagar o crédito trabalhista ao reclamante, credor trabalhista, e esse crédito, na verdade, esse depósito recursal tem que ser feito dentro do prazo do aludido recurso. Se eu estou fazendo recurso ordinário, esse depósito recursal vai ser recolhido dentro dos 8 dias do prazo. Lembre-se que o depósito é um dos requisitos de admissibilidade. Se eu não fizer o depósito e não comprovar a realização do depósito recursal dentro dos 8 dias, o recurso vai ser considerado deserto, porque eu não cumpri a obrigação do depósito recursal. Aliás, é igual para as custas. Tanto as custas quanto o depósito recursal devem ser depositados nos 8 dias de prazo, se o prazo do recurso é 8 dias. No recurso extraordinário, que tem prazo de 15 dias, vai fazer isso em 15 dias. Vamos por parte que a gente vai falar. Esse depósito recursal é feito
por meio de depósito judicial e de uma maneira específica, né? Então, depósito judicial do tipo depósito recursal, que vai ficar atrelado ao Poder Judiciário, portanto, o empregado não vai poder sacar os índices de atualização, né, e correção monetária são os mesmos índices da poupança, e tudo isso você encontra no artigo 899 da sua CLT, que eu preciso ler, mas eu não vou ler agora. Eu preciso te explicar mais coisas sobre o depósito recursal. Eu preciso te explicar que valor é esse e como é que a gente vai depositar. Que valor é esse e como é que a gente vai depositar. Eu não estou conseguindo, desde a aula de falimentar, está tendo um bloqueio para eu compartilhar a tela. Eu queria compartilhar aqui os valores do depósito recursal, não vou poder compartilhar, e aí eu vou usar aqui um papel ofício para você copiar aí, e depois eu passo. Quem já pegou os slides, tem isso lá nos slides, mas quem não pegou ainda, pega depois. Eu vou, inclusive, atualizar essa semana de novo os slides. Então, eu vou colocar assim, ó, o depósito recursal tem valores estabelecidos por resolução do Tribunal Superior do Trabalho. Todo ano, o TST faz editar uma resolução ou uma instrução normativa trazendo esses valores, isto é, os tetos desses valores para o depósito recursal. E aí veja que eu preciso ser bastante preciosa nas minhas palavras. Professora, a senhora está usando teto. Como assim? É que não é valor fixo. Não é valor fixo, é um valor no máximo. É um valor limite. Não é valor fixo. E esses valores em teto, em valores máximos, são estabelecidos pelo TST. É verdade que o artigo 899 estabelece que o depósito recursal não pode, para fins de recurso ordinário, ultrapassar 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O TST cumpre de atualizar esses valores todos os anos. E aí, meus queridos, o TST edita uma instrução normativa, geralmente, até o meado, primeira quinzena de julho de todo ano. Até 15 de julho, 17 de julho de todo ano, o TST publica a nova instrução normativa ou resolução que atualiza os tetos dos depósitos recursais. Eu vou lhe mostrar agora quais são esses tetos, mas, por favor, eles só servirão até 31 de julho deste ano, porque nessas resoluções ou instruções normativas, o TST diz que aqueles valores, tetos para depósito recursal têm vigência sempre de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do ano seguinte. Então, lá pela primeira metade de julho do ano passado, o TST publicou esses valores que vigorarão, na verdade, passaram a vigorar de 1º de agosto e vigorarão até 31 de julho. Em 1º de agosto desse ano, eu já vou ter novos valores. Então, quando chegar mais ou menos dia 10 de julho, 15 de julho, já se atente, caso você precise desses valores, não serão esses que eu estou agora mostrando na sua tela. Eu escrevi teto, significa dizer valor máximo a ser depositado. Para recurso ordinário, R$ 9.828,51. R$ 9.828,51. Para recurso de revista, recurso extraordinário, embargos ao TST e recursos em ações rescisórias, nós teremos o dobro do valor anterior, R$ 19.657,50.
R$ 9.801,02. Repetindo, o teto máximo para recurso ordinário é R$ 9.828,51. Já para recurso de revista, recurso extraordinário, embargos ao TST e recursos em ações rescisórias, o valor máximo a ser depositado a título de depósito recursal é R$ 19.657,02. Agora a gente vai trabalhar como saber exatamente quais os valores que eu preciso realizar a título de depósito recursal. E aí eu vou fazer uma fórmula mágica que vai te ajudar. Eu sei que vocês não gostam muito de fórmulas, nem de matemática, mas, por favor, entenda, na melhor das intenções. Espera aí. Estou acabando. Se você souber isso, você vai saber tudo. Você vai saber tudinho, tudinho, tudinho. Estou acabando. Deixa eu aproveitar e ver alguma pergunta aqui. Qual é a conta? A conta é vinculada ao trabalhador, tem vinculação com a conta de FGTS, mas é corrigida pelos índices da poupança, tá? A gente vai ler isso direitinho no artigo 899, você vai entender melhor. Já já eu te explico isso melhor e claro que no processo do trabalho também. Olha minhas bota aqui número 1 e aqui 2. Vai te ajudar demais isso. Olha só, traduzindo para você. Se o valor da condenação for menor, esse símbolo é de menor, pelo amor de quem você crê. Se o valor da condenação é menor do que o teto, deposite o valor da condenação. Então, se o valor da condenação for menor do que o teto, bom dia, Marcinho, deposite o valor da condenação. Agora, se o valor da condenação for maior ou igual ao teto, por favor, você vai depositar o teto. Aí você vai dizer, misericórdia, Senhor, não entendi nada. Por enquanto, copie isso daí que eu vou fazer uma série de exercícios para você entender. Vou repetir. Se o valor da condenação for menor do que o teto, o depósito recursal vai ser recolhido no valor da condenação. Se o valor da condenação for maior ou igual ao teto, o valor do depósito recursal vai ser recolhido correspondente ao valor do teto. Então, olha só, você já copiou os meus valores de teto, não já? Você já tem aí no seu caderno. Vou fazer vários pequenos exercícios aqui para você entender. Por enquanto, eu quero que você vá memorizando o seguinte: o depósito recursal serve para garantia da execução. O objetivo aqui é, caso a empresa queira recorrer, ela vai ter que fazer o depósito recursal. Esse valor do depósito recursal já vai ser parte do crédito do reclamante quando ele for receber lá na execução. Agora, o devedor não pode ter a constrição do seu patrimônio em valor superior ao que ele deve. Então, a empresa devedora, ela vai recolhendo e fazendo depósitos recursais até quando ela
não atingir a execução. Quando ela atingir, depositar o valor total da sua condenação, nos próximos recursos, ainda que ela tenha que recorrer, ela não tem que fazer mais depósito recursal. E para você entender melhor, já vou dar aqui o exemplo número 1, que é o mais simples de todos. Vamos imaginar que Antônio fez uma reclamação trabalhista em face da empresa X. Cumpriu o devido processo legal, o juiz condenou, na sentença trabalhista, o juiz condenou o empregador a pagar R$7.000. R$7.000 foi o valor da condenação. Imagine que eu estou aqui num processo um tanto quanto simples, rito sumaríssimo, o vínculo empregatício foi pouco tempo e a condenação foi R$7.000. Mas ainda assim, a empresa quer recorrer, porque o juiz mandou pagar horas extras, o empregador não concorda, porque todas as eventuais horas extras que o Antônio fez já estavam pagas nos respectivos contra-cheques. Então, vamos supor que o empregador queira recorrer para impugnar as horas extras. Que recurso vai ser esse? Recurso ordinário. No seu processo civil, seria apelação. Mas aqui, para você discutir mérito da decisão, conforme dispõe o artigo 895 da CLT, tudo bem que vamos falar um pouquinho mais para frente, mais detalhadamente, quando estudarmos recurso ordinário, mas já para você ir se acostumando, a sua apelação do processo civil é o meu recurso ordinário. Então, se eu quero discutir mérito da decisão, eu vou ter que interpor o recurso ordinário, no prazo de 8 dias, conforme artigo 895 da CLT, para quem quiser se antecipar. Só que aí, o empregador quer recorrer. Se ele vai recorrer, para ele ter o recurso conhecido e ter aí a análise do mérito realizada, ele precisa, como empregador recorrente, cumprir todos os requisitos de admissibilidade. Os requisitos intrínsecos ele cumpre, é parte do processo, tem interesse de agir, tem necessidade de agir pela sucumbência e legitimidade de agir. Os requisitos extrínsecos, ele vai ter que interpor o recurso ordinário em 8 dias, ele vai ter que fazer pagamento das custas processuais, no valor de R$140, que é 2% de 7.000. Se você não consegue nem fazer essa conta de cabeça, pega a máquina aí, pelo amor de Deus. Por enquanto não pergunta não, gente, só se for daqui, ó. Senão não vou conseguir raciocinar e responder ao mesmo tempo. Depois eu respondo essas daí. Então, 2% desse valor aqui é o que eu tenho que pagar para as custas, R$140. Então, já vou escrever aqui, ó. Tenho que pagar de custas R$140. Se eu não fizer isso, o recurso vai ser deserto. Mas eu ainda tenho que fazer o depósito recursal. Qual é o valor do depósito recursal? Olha, pega o seu papel ou o seu caderno aí que você tem, que eu pego o meu papel. Se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. O teto é R$ 9.828,51. A condenação é 7.000. A condenação é em um valor inferior ao teto. Deposite o valor da condenação. Então, a título de depósito recursal, eu vou ter que depositar R$7.000 para interpor esse recurso ordinário. Todo mundo entendeu até aqui? Por enquanto, por favor, me respondam. Se você não grava isso daqui, você se perde. De novo. Primeiro, você tem que ter aí em mãos os tetos. Você anotou os tetos. Estou, por enquanto, falando do depósito recursal. R$ 9.828,51. Olha a regrinha número 1 aqui, ó. Se o valor da condenação for inferior ao teto, o depósito recursal tem que ser o valor do teto, ó. Deposite
o valor da condenação. Voltando agora para o meu exemplo. Vou fazer isso aqui, ó, para ajudar. Ó, olha o meu exemplo aqui, qual foi? A sentença condenou a empresa a pagar R$7.000. O valor das custas que eu tenho que depositar para recorrer é 2%. 2% de 7.000 é R$140. E o depósito recursal entra nessa regra. Se o valor da condenação é inferior ao teto, deposite o valor da condenação, R$7.000. Então, quando eu, funcionando aí como empresa, da sentença proferida pelo juiz do trabalho, eu interpus um recurso ordinário, ó, da sentença proferida pelo juiz do trabalho, eu interpus um recurso ordinário. Para que esse recurso ordinário seja encaminhado ao TRT para julgamento, eu preciso cumprir os requisitos de admissibilidade. Para tanto, interporei o recurso no prazo de 8 dias, recolherei as custas no valor de R$140, assim como R$7.000 de depósito recursal. Se eu não fizer isso, o juízo ACO negará seguimento ao meu recurso. Lembre-se que os recursos do processo civil são interpostos por simples petição. Os recursos no processo do trabalho também. Vamos ver isso em breve nas próximas aulas de processo do trabalho. E aí eu até convido, se tem algum aluno aqui que está me escutando, que só está fazendo prática, não está fazendo processo e nunca fez, se possível, entrem como convidados nessas minhas aulas de processo, só para você ver essa explicação mais detalhada. Porque eu tenho aqui uma hipótese em que os recursos são interpostos por simples petição também no processo do trabalho. Esses recursos terão efeito meramente devolutivo, em regra, se for necessário. A parte vai requerer o efeito suspensivo, só que vai ter que fundamentar, né, o porquê está pedindo esse efeito suspensivo, porque a regra é que os recursos são interpostos com efeitos meramente, serão recebidos com efeito meramente devolutivo. Haverão 2 juízos de admissibilidade, isto é, o recurso foi interposto aqui perante a vara do trabalho, ó, vara do trabalho. O juiz, o ACO, recebeu esse recurso ordinário por simples petição. Ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Vou escrever aqui, ó, o juiz fará o primeiro juízo de admissibilidade desse recurso. E só se o juízo entender que todos os requisitos de admissibilidade do recurso forem cumpridos, então o juízo vai intimar o recorrido para, em igual prazo, 8 dias, apresentar, querendo, contra-razões do recurso ordinário. E só depois o juízo ACO encaminhará, olha para mim, encaminhará os autos e o recurso ordinário para julgamento em uma das turmas do TRT. Chegando aqui no TRT, vai virtualmente para o setor da distribuição e, por sorteio, será escolhida uma de suas turmas. De novo, quem estiver resignado com a sentença do juiz, reclamante ou reclamado, vai interpor o recurso ordinário. Aí o juízo ACO, vai fazer análise dos requisitos de admissibilidade, cumprindo o primeiro juízo de admissibilidade. O juízo ACO vai perguntar, o recorrente interpôs esse recurso tempestivamente, o recorrente, se tinha que fazer custas processuais, depositou, se tinha que realizar o depósito recursal, depositou, se sim para tudo, o juízo ACO vai intimar o recorrido para que nos mesmos 8 dias apresente contra-razões e só depois disso o juízo encaminha os autos ao TRT. Caso o juízo ACO entenda que esses requisitos
de admissibilidade, ó, vou fazer até aqui uma carinha triste. Caso o juízo entenda, ó, caso o juízo entenda que esses requisitos de admissibilidade não foram cumpridos, o juiz negará seguimento ao RO. Negando o seguimento ao RO, eu vou te dizer oportunamente que caberá agravo de instrumento. Contra a negativa de recurso, cabe agravo de instrumento. Contra a negativa de seguimento de recurso, agravo de instrumento. Não vou avançar tanto porque eu estou estudando o depósito recursal. Por enquanto, o que é que eu quero que você saiba? Empregado recorrente não faz depósito recursal. Só quem deposita o depósito recursal é o empregador recorrente. Se o empregador quer recorrer, então ele vai, no prazo de 8 dias, realizar o depósito recursal. Olha aqui os valores dos depósitos, mas esses valores são tetos, limites máximos. Então, não é valor fixo, não é assim, toda vez que eu tiver que fazer depósito recursal, eu já deposito o valor para RO de R$ 9.828,51. Não é assim. Professora, aí é como, pelo amor de Deus? Ah, é assim, ó. Você vai ter que se perguntar qual é o valor da condenação. Se o valor da condenação for menor do que o teto, deposite o valor da condenação. Se o valor da condenação superar o teto ou for igual ao teto, deposite o teto. Por enquanto, eu estou no meu exemplo número 1, em que o valor da condenação foi inferior ao teto, eu já depositei aqui o valor da condenação. Até aí, tudo bem? Beleza. Preste atenção agora no que eu vou dizer. Eu tinha dito anteriormente que o empregador sucumbente, ele vai poder interpor vários recursos. E vamos com muita calma que a gente ainda não estudou. Os recursos em espécie. Ele vai poder interpor vários recursos. Todos os recursos que forem para o juízo ad quem, antes do trânsito em julgado da decisão, haverá necessidade de fazer depósito recursal. Vamos estudar com calma também. Por enquanto, eu quero que você saiba o seguinte: o sucumbente empregador só vai ter que fazer depósito recursal enquanto não tiver garantido totalmente a execução. Ou seja, se ele já depositou o valor total da condenação, ele garantiu totalmente a execução. Se ele tiver que fazer outro recurso, ele não tem mais nada que depositar a título de depósito recursal. Isso que eu estou falando se aplica, inclusive, para esse meu caso aqui, ó. Imagine, eu estou aqui numa condenação de 7 mil. O reclamado empregador fez o depósito recursal de 7 mil quando interpôs o recurso ordinário. Mas vamos imaginar que o TRT manteve a decisão do juízo ACO. Manteve a decisão do juízo ACO. Aí a empresa se mantém irresignada, querendo recorrer. Se porventura esse processo aqui tramitou no rito sumaríssimo, só vai caber recurso de revista, eu já te disse isso antes, lá quando a gente estudou rito, só vai caber recurso de revista para o rito sumaríssimo, parágrafo 9º do artigo 896, se houver violação de Constituição Federal, de súmula do TST ou de súmula vinculante do STF. Então, vamos lá. Vamos imaginar que essa decisão aqui, que julgou o RO, viola a Constituição Federal. Então, a empresa tem motivo para fazer recurso de revista. Recurso de revista é semelhante ao seu recurso especial, lá no processo civil. O RESP tem equivalência aqui para nós no recurso de revista. Então, para fazer esse recurso de revista, teoricamente, teria que fazer depósito recursal,
Porque cabe depósito recursal em recurso de revista, sim. Estudei isso com você. O teto, 19.657, né? E 2 centavos. Olha, eu já botei aqui nesse mesmo papel, ó, 19.657, 2 centavos. Ok. Agora, caberia depósito recursal para o recurso de revista, mas não vai caber nesse meu exemplo. Sabe por quê? Porque considerando que o TRT manteve a decisão de origem, e considerando também que na interposição do RO já foi feito o depósito recursal, eu já garanti totalmente a minha execução. O devedor não pode ter constrição do seu patrimônio em um valor superior à execução. Vem cá, como é que a minha dívida, a minha condenação, melhor dizendo, para a Justiça do Trabalho, por enquanto, está na monta de R$7.000. Aí eu vou fazer recurso de revista, eu vou ter que depositar mais dinheiro se eu já depositei os R$7.000, que correspondem à minha integral condenação até então, eu não tenho mais que fazer depósito recursal. Então, nesse caso, na interposição do recurso de revista, eu vou abrir uma preliminar nessa petição, dizendo que já foi feita totalmente a garantia da execução e, por isso, não cabe novo depósito recursal. Agora, vamos para o segundo exemplo. Digam, por favor, que vocês entenderam, pela graça do Senhor. Porque a gente está longe, né? É mais difícil ainda de entender. Todo mundo entendeu? Beleza? Segundo exemplo, vamos com calma para a gente ir caminhando. A gente só tem 50 minutos, mas não adianta eu atropelar, porque se eu atropelar, você não entende nada, aí eu vou ter que voltar tudo. Lili não entendeu não? Foi, Lili? Você não entendeu essa história dos 7.000? Se não entendeu, eu vou preferir repetir agora. Mas não entendeu porque você saiu e voltou, ou porque você não entendeu mesmo. Porque qualquer coisa eu repito. O que eu estava dizendo foi o seguinte, você tem que gravar isso aqui, ó. Você tem que gravar, cadê meu papel? Peraí, calma aí, é muito papel. Aqui. Você tem que entender isso aqui. Se você não entender aqui, realmente você não vai entender meu exemplo. Olha como é aqui. Você, Marizane também, e todos que não entenderam. Depois eu tiro foto e coloco no grupo de prática, tá bom? Eu tiro foto dos meus quadros itinerantes e boto lá. Você vai entender assim. Só quem faz depósito recursal é empregador que foi condenado a pagar crédito trabalhista, tá? Eu vou botar no grupo de prática e aí alguém passa para a Cíntia, ou então inclui Cíntia no grupo. Viu, gente? Por favor. Vamos lá. Vocês pedem... Eu não sou administradora do grupo de prática. Aí tem que pedir alguém para colocar, mas eu resolvo isso depois. Espera aí. Se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. Agora, olhe para cá, olhe ali, e Marizane. Já gravaram o valor do teto? O teto para recurso ordinário é R$ 9.828,51. Essa condenação aqui é um valor inferior ao teto. 7.000 não é menos do que 9.000? Pronto, é menos. Então, se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. Resumindo, como 7.000 é menos do que 9.828, deposite 7.000. Quando o devedor sucumbente recorrer, terá então que depositar R$ 7.000. Depositando R$ 7.000, coincidentemente, ele garantiu toda a execução. O que é garantia da execução? Garantir totalmente a execução é depositar o valor total da condenação, é isso aí.
Então, quando eu falo assim, garantia da execução, não garantiu a execução, significa, se garantiu a execução, depositou todo o valor da condenação. Se não garantiu a execução, ainda não depositou todo o valor da condenação. Quando eu deposito aqui nesse exemplo, 7 mil, eu deposito e garanto totalmente a execução. Aí, se porventura nesse mesmo processo, o TRT manteve a decisão de origem, manteve a condenação de 7 mil, porque conheceu o recurso da empresa, mas negou provimento. E aí a empresa quer recorrer de novo. Mas a condenação dela não se mantém a mesma, 7 mil? Então, para ela recorrer de novo, ela vai ter que ter um dos motivos ensejadores do recurso de revista. Artigo 896, parágrafo 9º, para o rito sumaríssimo. Vamos imaginar que tem aqui uma violação da Constituição Federal. Fez recurso de revista. Vai ter que cumprir o prazo de 8 dias para interpor o recurso de revista. Não precisa mais fazer depósito de custas processuais, porque já depositou aqui no recurso ordinário. E não precisa mais fazer depósito recursal, porque já garantiu totalmente a execução. Eu vou fluir no segundo exemplo, que você vai entender mais ainda. Vamos imaginar agora um outro exemplo. A empresa, na sentença, foi condenada a pagar 30 mil reais. A condenação foi de 30 mil reais. Caso concreto. E você é advogado da empresa e você vai ligar para o seu cliente para dizer a ele que a sentença saiu, o juiz do trabalho condenou ele a pagar 30 mil reais. Se ele quiser recorrer, vou fazer agora o papel do advogado da empresa. Cliente, aqui é a doutora Bruna. Como nós esperávamos, a sentença foi proferida pelo juiz do trabalho, sua condenação foi na ordem de 30 mil reais. Aqui não importa, gente, se a sentença é líquida ou ilíquida. Ainda que seja ilíquida, o juiz vai arbitrar esse valor da condenação. Empresa X, caso você queira recorrer, você vai ter que disponibilizar 2% de 30 mil reais para custas processuais. Então, você vai ter que disponibilizar aí 600 reais para pagar as custas processuais. E não basta isso só, não. Você vai ter que disponibilizar R$ 9.828,51 para que eu possa interpor o recurso ordinário. Se eu não cumprir tudo isso aqui, não adianta, o recurso será deserto. Eu tenho que interpor esse recurso em 8 dias úteis da publicação da sentença. E você, empresa, vai ter que disponibilizar mais de 10 mil reais, porque é 600 reais para fins de custas processuais e para o depósito recursal do RO. O depósito recursal do RO, estou ainda em RO, Jane, estou em RO. Esse valor aí de 19 mil é para recurso de revista. Aqui, exemplo número 2 de RO, quando o valor da causa é superior ao teto. Quando o valor da causa não, desculpa, quando o valor da condenação. Quando o valor da condenação for superior ao teto, deposite o valor do teto. Ó, a minha pesca aqui, ó. Quando o valor da condenação for superior ao teto, deposite o teto. O valor da minha condenação, no meu exemplo, foi 30 mil. 30 mil é superior a 9.828,51. Eu quero recorrer no papel de empresa. Eu não vou ter que depositar 30 mil. Eu vou depositar o teto para RO. Então, o depósito recursal de RO, vou até fazer assim, ó, que é assim que eu faço na prova. O depósito recursal de RO é R$ 9.828,51. Beleza?
Peguem agora as suas máquinas de calcular, que eu vou fazer uma última conta, a gente encerra e na próxima aula eu sigo daí. Olha, eu tinha dito a você que o depósito recursal é parte da execução ou é toda a garantia da execução. No meu primeiro exemplo, o depósito recursal serviu totalmente para garantir a execução. Mas o meu segundo exemplo não deu, não. Na verdade, a condenação desse empregador era de R$ 30.000 e desses R$ 30.000 ele já depositou. Junto com o recurso ordinário, ele comprovou o depósito de R$ 9.828,51. Então, nesse segundo exemplo, através do depósito recursal, houve garantia de parte da execução. Traduzindo, enquanto você se organiza no caderno. Esse valor de R$ 9.828,51 é parte dos 30.000 que já vai servir futuramente para, na execução, o credor trabalhista receber seus créditos. É como se desses 30.000 a empresa já estivesse depositando R$ 9.828,51. Só que não vai ser liberado agora para o reclamante, não. Vai ficar depositado judicialmente na conta vinculada ao FGTS e atrelada na poupança do empregado, corrigido com os índices da poupança. Claro que, se esse recurso for julgado e a ação for reformada, na verdade, a sentença for reformada para improcedência, se transitar em julgado essa improcedência, o valor que está depositado vai ser liberado em favor do empregador, vai ser devolvido. Por isso que eu falei a você que esses valores não são disponibilizados automaticamente para o reclamante agora. Esses valores ficam depositados judicialmente e depois do trânsito em julgado aí é que a gente vai verificar a oportunidade para disponibilizar esse valor. Se ao final, na execução, a gente notar que o valor o valor do crédito do trabalhador é um valor inferior ao que já está depositado, eu libero o valor do crédito do trabalhador e libero a sobra, o a mais, devolvo, restituo para o empregador, porque não cabe falar em enriquecimento ilícito. Da mesma forma, se na execução o valor já depositado foi inferior ao total da condenação, a execução continua para executar, portanto, esse valor remanescente. Por enquanto, a aula já está acabando, eu tenho que liberar vocês, já até ultrapassei o tempo. Quero que você coloque aí no seu celular o seguinte cálculo. Para esse caso concreto que nós estamos trabalhando, nós tivemos aí uma condenação de R$ 30.000. Quando, em sede de recurso ordinário, a empresa depositou R$ 9.828,51, vamos botar 30.000 menos R$ 9.828,51, eu chego ao valor de R$ 20.171,49. Qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: a empresa já depositou R$ 9.828,51 e ainda falta oportunamente depositar, para garantir totalmente a execução, ainda falta depositar R$ 20.171,49. Vou repetir. Eu te disse que o valor do depósito recursal é parte da condenação. Então, se eu depositei como empregador, sucumbente, recorrente, o valor de R$ 9.828,51, o que remanesce, o valor que resta depositar é 30.000 menos R$ 9.828,51. Cheguei ao valor, diminuindo aí, ó, 30.000 menos R$ 9.828,51, eu cheguei ao valor R$ 20.171,49. Aí você pode me perguntar, e tu quer esse valor aí para quê, professora?
Olha, eu quero esse valor para você entender o seguinte. Nós precisamos seguir na próxima aula com outros recursos. Mas aproveitando aqui meu quadro itinerante, olha, você lembra que eu fiz isso aqui para você? Vamos imaginar que a empresa recorreu, recurso ordinário, depositou os R$ 9.828,51 e, claro, depositou lá como custas processuais uma outra guia diferente, os R$ 600 de custas. Não quero saber das custas agora. Quero saber que depositou R$ 9.828,51. Ok. Recurso ordinário seguiu para o TRT. A terceira turma julgou esse recurso ordinário e decidiu conhecer o recurso e negar provimento a ele. Significa dizer, manteve-se a decisão de origem proferida pelo juiz da vara do trabalho que tramitou a ação. E aí a empresa continua pé da vida, pirada. Isso não pode acontecer. Então eu quero mais uma vez rebater essa decisão. Da decisão que julgou o RO, cabe recurso de revista em uma das hipóteses do artigo 896. Por enquanto, você não sabe quais hipóteses são essas, porque o foco da aula de hoje não é esse. Revista está no artigo 896, recurso ordinário 895. O que importa hoje é o seguinte, estou estudando o depósito recursal. Então, o que eu quero que você entenda é, na hora que eu fizer o recurso de revista, vai caber depósito recursal. E aí você estudou comigo que o teto para o recurso de revista é R$ 19.657,02. E aí na próxima aula eu vou ter que te dizer o seguinte, se o valor que falta depositar for menor do que esse, deposite o valor que falta. Se o valor que falta for maior do que esse, deposite o teto. Se você estiver me acompanhando, você chegou a esse valor que falta, ó. Resta depositar R$ 20.171,49. Se o valor que resta depositar é maior do que o teto para o recurso de revista, o valor da condenação remanescente, se o valor da condenação remanescente é maior do que o teto, olha aqui, se o valor da condenação remanescente é maior do que o teto, deposite o teto. Eu vou te dizer que nesse processo que condenou a empresa a pagar 30 mil, caso queira fazer RO, vai depositar isso, e na sequência, se quiser fazer recurso de revista, vai ter que depositar R$ 19.657,02. Eu te disse que, eu até coloquei lá no estudo dirigido, uma atividade que será passada pela professora em sala. É o que você vai fazer essa semana para me dizer na semana que vem. Não vai mandar por e-mail, só vai me dizer semana que vem. É exatamente o meu exemplo número 3, e assim eu vou encerrar a aula. Coloque assim, ó, valor da condenação, valor da condenação, 25 mil. Coloque assim, considerando que a sentença condenou a empresa a pagar 25 mil, e a empresa se valeu do recurso ordinário e também do recurso de revista, me diga qual o valor que ela depositou na interposição do recurso ordinário e qual foi o valor que ela depositou na interposição do recurso de revista, tá? Essa é a atividade de casa. Caso 3, se o valor da condenação é 25 mil, para a empresa fazer recurso ordinário, deve depositar quanto de depósito recursal? E na sequência, para interpor o recurso de revista, qual o valor do depósito recursal? Essa é a atividade da próxima aula. Eu não quero que você me mande por e-mail, eu quero que você faça no seu caderno. Semana que vem eu continuo fazendo esse exercício. Eu não coloquei no portal, eu coloquei assim, a atividade será passada pela professora em sala de aula.
Repito para você anotar, Beta. Coloque assim, ó, o valor da condenação, 25 mil. E aí coloque embaixo, empresa interpôs, RO e RR. Eu só quero saber qual o valor do depósito recursal que a empresa teve que recolher quando interpôs o RO e qual o valor que a empresa recolheu a título de depósito recursal quando ela interpôs o RR. É a mesma coisa que desses casos que eu estou fazendo. Caso 3, 25 mil, se for interpor. Pode não, Massinho. For interpor RO, vai depositar quanto de depósito recursal e na interposição do RR vai depositar quanto. É só isso aí que eu quero que você calcule para a próxima aula. Obrigada por todas as mensagens de carinho. Se você não entendeu, a gente começa a aula assim na semana que vem. Obrigado, Zé, diz que a aula estava ótima, pediu até para eu continuar. Quem tiver algum tipo de dificuldade ainda nesse assunto, convido todos vocês que puderem, que quiserem, para assistirem a minha aula quarta-feira, 18h15, na turma da noite, porque eu vou estar falando exatamente isso, de tudo de novo. Então, se não fixou bem, Lili, Mari, Nelsinho, todos vocês que estão aqui, se tiverem algum tipo de dificuldade, vocês peguem o link da aula da noite e podem assistir. Tem essa aula, ficará gravada, já está gravando, ficará disponível para vocês, graças e graças e graças à ajuda de Márcio, porque sem ele isso não seria possível. Obrigada, Massinho, mais uma vez. A aula vai ficar gravada, disponível para vocês. E quem quiser me ouvir de novo, ao vivo, pode assistir também a aula em tempo real, lá na turma da noite, que é quarta-feira, 18h15. Tá bom, gente? Muito obrigada. São 3h05 e vocês estão aqui firmes e fortes para me ouvir. Massinho está fornecendo aí o link. Massinho, coloca aí o link da aula. Aê! Tudo sincronizado, rapaz. Com Massinho, eu me sinto Ivete Sangalo e sua equipe. Sabe? Tipo, DJ, coloca aí a música, coloca aí. A pessoa hoje está até de rabo de cavalo. Não foi para imitar a Ivete, não, viu? Foi porque o cabelo estava feio e a gente prende. Obrigada, Massinho, você é um fofo. Deus te abençoe, te dê em dobro todo esse carinho, esse respeito que você está tendo por todos nós, alunos e professores. Você tem a todo mundo. Obrigada para todos vocês, obrigada para todos vocês também que me acompanham aí nas aulas. Eu não vou aparecer de pijama. Mas sabe o que eu achei super irreverente? A pijama. Eu achei a pijama um símbolo da simplicidade. Então, sem ostentação. Tipo, tô em casa, vou ficar de pijama. Eu achei massa a pijama. Eu não vou aparecer de pijama, não, mas achei legal. Um beijo. Beijo para vocês. Ótima semana. Obrigada. 1000 vezes obrigada por todo carinho e respeito. Bye.